todos muito bem-vindos. A doutora Alicia é uma super mãe, uma médica oftalmologista, exímia cirurgiã, é esportista, é empreendedora. E a doutora Alicia vai conversar com a gente um pouquinho. O tema de hoje é quando a lente de contato deve ser adotada ao invés dos óculos. Mas antes da gente entrar nesse tema, doutora Alicia, eu queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para o nosso público. Tudo bem. O que ela não conta, pessoal, é que ela me ensinou oftalmologia, tá? Isso ela não conta pra ninguém. Então, gente, eu sou a doutora Alicia, eu sou médica oftalmologista em Cascavel, no Paraná. Então, estamos aqui encasacados, com frio. E eu trabalho, a minha especialização, né? Eu fiz faculdade em São José do Rio Preto, a minha especialização foi no Banco de Olhos de Sorocaba, onde eu lidei muito com pacientes usuários de lente de contato, a gente estudou muito córnea, transplantes, novas tecnologias. Então, tem muita coisa bacana para a gente conversar hoje e muito paciente que às vezes não tem informação. Às vezes passa aí alguns perrengues porque justamente não teve acesso à informação. Perfeito, doutora Alicia. E assim, a gente vai começar um pouquinho, eu pensei em conduzir, até conversei com você a respeito disso, de uma linha do tempo, né? Ao longo da vida da gente. Quando que é legal, que a gente pode lançar a mão da lente, que ela é melhor do que o óculos. Mas eu queria que a doutora explicasse, assim, todo mundo pode usar lente de contato? Como é que a gente faz essa avaliação inicial? Enfim, onde que eu vou? Como é que eu faço? Como é que o médico vai me indicar essa lente? Como é que é esse exame inicial? Vamos lá, então. Na verdade, tudo começa com a consulta oftalmológica. E é aí que tem a importância de ser com o oftalmologista, né? Tudo começa com você indo no consultório e, principalmente, não só pensando em avaliação do grau, mas avaliação da saúde do teu olho, e o principal, como que aquilo encaixa nas tuas necessidades. Eu acho que isso é fundamental na consulta, né? Então, a partir do momento que o médico te avalia, ele vai ver qual é o teu tipo de grau, qual é o teu tipo de uso, né? É muito diferente alguém que trabalha na lavoura, alguém que usa o computador o dia inteiro, né? São necessidades completamente diferentes. E muitas vezes as pessoas não sabem que podem trocar o óculos, por exemplo, pela lente de contato e talvez trazer um pouco de liberdade aí no dia a dia. Então, tudo começa com a consulta inicial. E eu acho que o principal é o paciente conversar, o paciente perguntar, sabe? Tem outra possibilidade? Isso me incomoda? Isso não me incomoda? Eu gosto de óculos? Eu não gosto de óculos? Porque isso também é importante para a gente. Às vezes o paciente acha que, se eu falar que eu gosto ou não, ele vai me passar isso de qualquer maneira. E não é verdade. A gente consegue adaptar às necessidades, aquilo que o paciente tem vontade. Perfeito, doutora. E assim, existem situações nas quais a lente de contato ela pode ser preferida, assim. Quais seriam, no geral, as vantagens da lente em relação ao óculos para o usuário, É, eu, né? eu acho que na população em geral, as pessoas acham que a lente de contato é aquela situação bem clichê, vamos dizer assim, um adulto que tem grau, que quer jogar futebol e por conta disso ele não quer usar o óculos. Então essa pessoa usa lente de contato. E não é verdade, né? A verdade é que não existe faixa etária para a lente de contato, o que existe é indicação. Então a gente percebe que com informação a gente consegue trazer uma boa qualidade visual desde a infância, bebê, criança, adolescente, até adultos, idosos, né? Eu sempre falo que assim, sabe como você vai hoje no restaurante e hoje em dia tem o cardápio para quem tem intolerância à lactose, para quem é celíaco, intolerância ao glúten, né? Então eu falo que o cardápio no restaurante mudou muito e o cardápio das lentes de contato é infinito. Então é muito bacana a quantidade, as possibilidades que a gente tem. Perfeito, doutora. E assim, tem algumas vantagens, né? A lente ela pode aumentar o campo de visão, se a gente tem um grau diferente num olho do outro, ela pode regularizar, Exatamente. Então, né? exato. São particularidades que daí a gente começa a analisar dentro da própria consulta, né? Então, assim, se a gente jogasse numa linha do tempo, né, as pessoas, quando a gente fala que bebês, por exemplo, podem usar uma lente de contato, as pessoas ficam assustadíssimas. E, na verdade, é muito importante lançar a mão dessa tecnologia. As crianças, os bebês, principalmente quem nasce com catarata congênita, por exemplo, né? As pessoas precisam saber que a criança, ela desenvolve a visão do momento que ela nasce até os 7 anos.
né? E os primeiros anos desses 7 são cruciais para o desenvolvimento dessa visão. Então, se a criança nasceu com a catarata congênita, eu sempre explico para os pacientes assim, ó, sabe por que a criancinha até 3, 4 meses vai no colo de qualquer pessoa? Porque ela não consegue reconhecer ainda muito bem o ambiente ao seu redor. Ela não sabe quem está pegando ela no colo. A partir do 4º, 5º mês, você coloca o bebê no colo de alguém, o bebê abre aquele griteiro, porque ele sabe, não é a minha mãe. Então, assim, o olho nasce pronto, mas a visão, ela se desenvolve no cérebro, não no olho, né? Só que a gente precisa de um olho, digamos, perfeito para poder enxergar. Então, se essas crianças nascem com uma catarata congênita, a gente é uma corrida contra o tempo para poder fazer essas crianças enxergarem novamente, né? Desenvolverem a visão, na verdade. E essa corrida contra o tempo normalmente envolve um processo cirúrgico, né, que é a cirurgia da catarata e a reabilitação visual. E daí que tem várias coisas que podem acontecer quando você faz uma cirurgia de catarata. Você pode colocar uma lente intraocular, que é aquela lente que a gente coloca dentro do olho na cirurgia, mas existem casos que essas crianças não é colocado a lente, né? Dependendo de cada caso. Quando não é colocado a lente, pode acontecer de essa criança precisar assim 10, 15, 17 graus para correção dessa visão, para ela conseguir estimular o cérebro a enxergar. E é aí que entra a maravilhosidade da lente de contato. Porque o óculos, se você fazer um óculos de 17 graus para uma criança, de 15 graus, de 12 graus, essa imagem, quando chega lá no fundo do olho, ela não está no tamanho ideal, né? Então, ela não consegue chegar com a definição. Eu falo assim, não é 4K, né? Um óculos assim, com todo esse grau, claro que ele vai proporcionar um desenvolvimento da visão, mas talvez não seja aquela visão 4K, aquela televisão que você queria ter, sabe? Então, justamente é aí que as pessoas, mas como bebê, a gente ensina os pais, né, a adaptarem as lentes de contato nessas crianças. Então, e eles entendem que aquilo é como se fosse uma prótese, coloca, tira, e é outra vida para a criança, né? É incrível o desenvolvimento que elas têm. E o mais legal de tudo é, você vai fazendo o acompanhamento e agora tem que mudar um pouquinho o grau. Ótimo, pega outra lente com outro grau, tá resolvido, né? Não tem muito, é só uma questão de orientação dos pais, dos cuidadores, assim. Então, é um artifício sensacional, assim como a própria criança que às vezes colocou a lente quando fez a cirurgia de catarata, às vezes sobrou um grau, ou como a criança ela tem uma cicatrização muito exagerada, essa visão às vezes está muito boa e daqui a pouco começa a desenvolver um grau importante conforme a criança cresce. E aí a gente lança a mão da lente de contato novamente, né? Então, são situações que você pode mudar a vida dessa criança. Conforme ela cresce, seja por catarata congênita ou seja por grau mesmo, genética, né? Às vezes pai e mãe com grau alto, e daí essas crianças acabam desenvolvendo aí também um grau muito alto ao longo, né, da vida. E a diferença dessa criança às vezes é sofrer bullying na escola ou não, né? Verdade. Então eu falo assim que é uma recuperação para a criança, é psicossocial, sabe? É emocional. É sensacional. Ah, eu fui há pouco tempo num curso em Barcelona e uma das palestras mais legais, assim, foi, ele estava falando sobre pitose, cirurgia e tal, e ele deu toda uma ênfase na aula na reabilitação social dessas crianças, que elas voltam a gostar de ir para a escola. Porque ninguém mais fica fazendo piada, fica fazendo, olha, seu olho isso, seu olho aquilo. Então, nesse caso, né, o seu óculos, nossa, olha o tamanho do óculos dela, né? Então, assim, elas voltam a ter uma calmaria, que é o que criança tem que ter. Criança tem que estar tranquila, tem que estar bem, tem que se desenvolver bem. E tem toda essa mobilidade, né, doutora? E assim, a lente de contato ela é muito segura, né? Vai estar os pais vão estar monitorando todo um acompanhamento, um assessoramento com o médico, então não dói, né? Lente bem adaptada, não dá Exatamente. conforto, a criança não ficaria com aquilo no olho, né? A criança não tolera É, dor, conforto nenhum, zero, né? exato. E a gente está falando um pouquinho de crianças e adolescentes, falar um pouquinho do grau, e existem lentes de contato também para controle de miopia, né, doutora? É uma Sim, coisa que a gente pode lançar também, acho que exatamente. Então, tecnologias que iniciaram nos óculos, né, assim, para esse controle dessa miopia progressiva, e é um assunto que está muito em voga, né? A gente estava olhando ali que a previsão
né? Quando as pessoas fazem uma projeção a longo prazo para 2035, 50% da população ser míope. É muita coisa, né? Então, essa miopia progressiva que ela vai acontecendo tanto por fatores genéticos, mas também por fator ambiental. Aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente que está o tempo inteiro com o tablet, com o celular, né? As cidades estão mais violentas, então as crianças não brincam mais na rua. Né? Tá todo mundo enclausurado dentro de casa e fazendo essa miopia, ela vai aumentando, né? Então, hoje em dia, essa tecnologia para miopia progressiva que tem nos óculos, ela também já existe na lente de contato, né? E uma coisa que a gente estava conversando é justamente isso, e se nesse período que a pessoa tem a lente de contato houver uma progressão, existe aí até uma conversa com as empresas de falar, não, então peraí, então a partir de agora vamos mudar o grau dessa lente, vamos, né, readequar o seu tratamento. Então, é incrível, assim, eu sou fã, eu confesso que eu sou muito fã de lente de contato, porque eu acho que lente de contato é sinônimo de liberdade, né? Usada com seus cuidados, ela é muito segura e ela traz liberdade. Perfeito, doutora. E assim, falando de criança, jovem, tem adolescentes, adultos, jovens também que têm doenças de córnea, né? A doutora quer conversar um pouquinho com a gente. Nesses casos, eu acho que a lente de contato entra como uma luva, né, na reabilitação visual. Traz pra gente um pouquinho disso, Com doutora. certeza, sem a menor dúvida, né? Tudo isso que a gente conversou até agora, a gente consegue fazer essas adaptações, mas existem pessoas que, mas assim, sempre considerando, né, por exemplo, o óculos, a lente, só que existem alguns casos que o óculos realmente não supre as necessidades da pessoa, né? E isso é muito importante a gente ter isso em mente. Então, pacientes com ceratocone, o que é o ceratocone? É quando aqui na frente aquela córnea ela começa a ficar curva. Quando ela fica curva, chega um momento que o óculos não dá conta mais. Né? Então, quando ele não consegue dar uma boa visão, principalmente à noite, para esses pacientes, né? Quem tem um alto astigmatismo sabe do que eu estou falando. Então, se você usa óculos, tem um astigmatismo, chega à noite, aquela dificuldade para dirigir, a gente percebe que tem uma melhora muito significativa na qualidade de vida dessas pessoas quando se usa uma lente de contato, né? Então, alterações da córnea, seja ceratocone, seja às vezes após um trauma, um acidente, né? Que daí acabou ficando com uma cicatriz que deixou um pouco irregular. Então, a lente de contato resolve lindamente esses casos, né? E, inclusive, hoje em dia, para pacientes até que têm o olho um pouco mais seco, não é mais uma contraindicação a lente de contato. Existem as lentes esclerais, que são lentes que mantêm a hidratação do olho, mantêm a saúde ocular, não tem mais aquele desconforto que, né, que antigamente se falava, olha, você precisa de lente, o paciente falou, pelo amor de Deus, né? E não tem mais isso. Aqui então, a gente veio avançando, né? Falamos dos bebês, das crianças, dos jovens. E assim, paciente um pouco mais de idade, um pouco mais idoso, teria benefício no uso da lente de contato? Que situações seria melhor o uso da lente do que o óculos nesses pacientes? Ou presbitas precoces, assim? Eu conheço gente assim, tá? Na verdade, eu percebo uma busca muito maior pela lente de contato hoje em dia. Eu sempre falo assim, a imagem que eu tinha quando eu era criança, faz tempo, ninguém precisa saber, mas faz bastante tempo. A imagem que eu tinha de uma pessoa de 60, 70 anos, quando eu era criança, normalmente era alguém aposentado, que não tinha mais uma atividade laboral, era diferente. As pessoas hoje, elas estão trabalhando ainda. Esses dias eu fiz um atestado para uma mulher de 84 anos. Doutora, você pode fazer um atestado para mim? Então, as pessoas estão trabalhando, elas precisam de liberdade. O que eu percebo? Quando a gente chega na idade, nos 40, oi, presente, e daí a gente começa a ter essa dificuldade para a leitura de perto, as lentes multifocais, elas resolvem lindamente, né, essa necessidade do longe de perto, trazendo conforto. Então, assim, eu quero ir para um restaurante e eu quero ver o menu, né, eu quero ver o cardápio, sem precisar ficar colocando, tirando óculos. Eu vou para uma festa de casamento do meu filho, e eu não enxergo de perto, né? O que eu faço? Como que eu vou? Então, a lente de contato para os adultos, ela tem essa função, assim, de trazer mais liberdade.
porque você depender do óculos, uma coisa é você ter para um uso esporádico e outra coisa é você depender. E a lente te traz essa liberdade. Eu falo, para mim, lente é sinônimo de liberdade. Então, tanto para atividades esportivas, quanto para justamente para as atividades laborais, né? E inclusive para quem às vezes não consegue usar uma lente de contato multifocal, a pessoa pode fazer o que a gente chama de monovisão, né? Então a gente consegue deixar um olho para longe, um olho para perto, os pacientes ficam muito agradecidos. Eles ficam muito felizes. Então, essa monovisão é uma situação muito boa também para ser usada. E outra coisa é a diferença no grau, né? Isso para qualquer idade, só que é bastante comum até nos adultos. Quando você tem uma diferença de grau muito grande, qual que é o X da questão? O óculos, ele tem um espaço, né, entre ele e o nosso olho. E quando a gente tem uma diferença de grau muito grande entre um olho e outro, a imagem que forma lá no fundo, na retina, ela também fica com tamanhos diferentes. E daí isso pode trazer para o paciente um baita de um desconforto, né? Pode trazer tontura, tem paciente que tem náusea, e a lente de contato, ela não tem esse espaço, ela é grudada no olho, né? Então, como ela tá ali encostada mesmo, ali na córnea, ela não tem esse espaço e não tem diferença no tamanho das imagens. Então, são pacientes que viram e falam assim, nossa, mas meu Deus, aumentou, né? Nossa, a minha imagem aumentou, a minha vida aumentou. É como se agora a pessoa dirigisse um carro que tem aquele vidro até o alto, assim, o paciente volta muito satisfeito. E muitas vezes os pacientes não sabem que existem essas possibilidades. Por isso que eu falo o quanto é importante o paciente falar no consultório das suas angústias, o que incomoda, o que atrapalha, né? Eu acho muito importante. Quando a gente anda nessa linha do tempo, além da atividade laboral, quando a gente chega a ter uma catarata, depois dos 60 anos, quando a gente tem catarata, se por acaso o paciente tem algum problema, seja na retina, ou seja algum impedimento para colocar uma lente intraocular quando faz a cirurgia de catarata, né? Aí, mais ainda, a gente volta naquela situação de precisar de um alto grau para poder ter uma boa visão. E a gente já falou que o óculos, ele até vai conseguir te dar a quantidade de grau que você precisa. Mas a qualidade dessa visão, por ser um grau muito alto, é muito ruim, é muito prejudicada. Toda a parte lateral da visão fica distorcida, não é legal. E a lente de contato, de novo, ela vem justamente para resolver essa situação dessas diferenças muito grandes de grau entre um olho e outro. Perfeito, doutora. E assim, na prática esportiva também é um outro, para a gente finalizar aqui, caminhando para o encerramento da nossa live, também é muito conhecido do público, mas às vezes o pessoal tinha medo, né? Poxa, vou usar lente de contato, pratica um esporte de impacto, às vezes o pessoal não sabe que pode usar uma lente de descarte diário ou que pode usar... Exatamente. Você sabe que eu já tive paciente, inclusive, que falou o seguinte, doutora, esse negócio de lente não é para mim. Você não pode ficar cuidando, caixinha, líquido. Eu falo, calma que ela ainda é para você. E nesses casos é justamente isso. A gente sempre, eu gosto de fazer até uma conta com o paciente, sabe? Eu falo, viu, quantos dias na semana você joga seu futebol? Ah, não, é só de sábado. Aí eu falo, então compra uma de descarte diário, né? Uma caixinha de lente, ela tem muitas, né? Tem lente que vem 15, 30, né? Aí fica a gosto do freguês. E o paciente usa naquele momento, e ele não tem toda aquela logística de cuidados, ele não precisa, né? Ele usou, praticou a atividade dele, e bastante pacientes que praticam tênis também gostam muito, porque o óculos, essa distância muito grande da bolinha lá longe e de repente a bolinha já tá aqui em cima. Eles falam, não dá tempo, parece que não dá tempo do olho se acostumar com a bolinha chegando e com o óculos, né? Então eles acabam precisando da lente de contato. E essa lente de contato de descarte diário eu falo que é a paz na vida das pessoas, porque você abre, coloca, usa, faz a tua atividade, vai no teu compromisso, na tua festa, na tua formatura, chegou em casa, tirou lixo, acabou, tá resolvido o problema. Então, eu falo que é uma infinidade. Eu falo que o cardápio hoje em dia de lente de contato é infinito. E a gente tem também as lentes de ceratologia que são especiais, né? Que o paciente dorme à noite, durante o dia ela reduz ou até elimina esse uso de óculos. Então, assim, a gente teve, acho que o Kaká usou durante muitos anos, ele só fazia nos Estados Unidos, agora no Brasil também. Claro, tem as suas
indicações, né? Casos ideais, enfim, a gente tem à disposição um arsenal muito grande no Brasil, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para o nosso público. E de antemão, quero te agradecer demais de participar conosco aqui no Black. Muito obrigada. A mensagem que eu tenho para falar é que realmente, assim, a consulta que você faz com o seu oftalmologista não é a consulta do grau, né? É a consulta da sua saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente também fala da sua saúde social, da sua saúde mental, da sua. Não é só ali o olho, a saúde do olho, os vasos do olho, a oxigenação. Não, a gente quer saber como está o seu dia a dia. E nós somos de uma geração em que a atividade visual é extremamente exigida, né? Aqui, ó, a gente tá aqui numa live, né? Então, assim, é o tempo inteiro, né? No celular, no tablet, no computador. Então, valoriza, né? Valoriza a sua consulta. Quando você chegar no seu médico, fala, ó, o que me agonia é isso, eu queria saber se eu consigo isso. E com isso a gente consegue ter uma abertura muito legal, porque o arsenal realmente é imenso. Então converse com o seu oftalmologista, pergunte, né? Não precisa ter receio de fazer pergunta pra gente, a gente está aqui para explicar. E é isso. Eu queria agradecer muito, muito obrigada por ter lembrado de mim. Eu adorei participar, estou à disposição. Muito obrigada de coração. Obrigada, muito obrigada a todos que nos acompanharam. Daqui a pouquinho eu já disponibilizo lá, a gente coloca nas linhas do tempo, né? Deixa lá fixo para todo mundo assistir essa live. E quem não acompanha ainda, a gente deixa o convite para acompanhar o @SoBlackVisão, o portal da SoBlack, tem um monte de informação legal, curiosidades, enfim. Toda terça-feira a gente tem uma live com um super especialista, trazendo assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. Lícia, muito obrigada. Um beijo enorme. Beijo. Tchau, né? E Muito até a próxima. obrigada. Tchau, tchau.